Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos estudando a carta de São Paulo aos Romanos, nos seus vários capítulos, e hoje selecionamos o capítulo 6 dessa grande carta com tão valiosos ensinamentos da palavra do Senhor. No capítulo 6, São Paulo continua com aquela doutrina sobre o homem novo, da graça de Cristo, da graça de Deus, e o homem velho do pecado, mostrando que fomos batizados na morte de Cristo. A morte, nesse sentido de eliminação de tudo aquilo que é da vida velha, do homem velho, do pecado, para ressurgir com a vida nova da graça em Cristo. O próprio movimento do batismo é um mergulho. A palavra grega baptizein é mergulhar, baptisomai, é mergulhar nas águas e emergir. Desce as águas o homem do pecado e ali fica toda negatividade, tudo aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, o homem velho. E emerge o homem novo da graça do Senhor, a luz e a santidade. Por isso o batismo é sim uma morte, um mergulho na morte, mas para o renascimento. É o homem velho do pecado que deve ser extinto, que deve deixar de influenciar, e devemos viver então no regime do homem novo da graça de Deus. Assim, São Paulo mostra também que com a graça de Deus nos tornamos livres. Quando éramos escravos do pecado, ficávamos livres da graça, com uma falsa liberdade. E quando ficamos escravos, entre aspas, da graça, servos da graça, nos tornamos libertos, livres do pecado. E ele mostra que nos tornamos escravos, servos de quem estamos exatamente seguindo. Se seguimos o pecado, nos tornamos escravos do pecado. Se seguimos a graça, nos tornamos servos da graça, obedientes à graça e conseguimos a santificação. Ele usa também, então, depois, toda a dinâmica do conhecimento judaico, do Antigo Testamento, que já relacionava o bem com a vida e o mal com a morte. Era a mentalidade deuteronomista. Porém, São Paulo não segue a relação causal automática, que era também um preconceito da mentalidade antiga judaica. Se fez o bem, normalmente vai ter então a vida. Se tem vida é porque fez o bem. Se sofre é porque fez o mal. Não, São Paulo coloca na linha do livre-arbítrio. O bem é consequência das suas ações. A vida é consequência do bem que você pratica, mas uma consequência assumida na liberdade. E o bem maior é a glória de Deus, não aquilo que é da vida material. O homem novo da graça é aquele que se prepara para a glória definitiva, mesmo que sofra na linha material. Não é a visão deuteronomista. Então São Paulo supera essa visão do Antigo Testamento. E quando ele fala que o salário do pecado é a morte, ele fala no sentido da morte definitiva, não da morte física. O salário do pecado é a morte no sentido da perda de Deus, a perda da liberdade, a perda da felicidade, a perda da própria graça. O homem novo é o homem da graça para a liberdade dos filhos de Deus. Então ele se desvencilha de tudo aquilo que o aprisiona e se torna então uma pessoa nova. O batismo é então sinal dessa felicidade, vida nova, liberdade, o bem que é conquistado pelo livre-arbítrio em consonância, em correspondência à graça de Deus. A graça é que atua, tudo é graça, a gratuidade da misericórdia de Deus, mas o livre-arbítrio tem que se abrir obedientemente a essa graça. E assim, o fruto da graça, o fruto da obediência à graça é a salvação. O salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não a vida para este mundo, porque muitos que seguem a Deus e são obedientes perdem até a vida deste mundo, a vida terrestre. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, diz Jesus. São Paulo prega na mesma linha. O direito, o bem gratuito, o dom gratuito
é a vida eterna, não a vida terrestre. Vemos que muitos servos de Deus, muito obedientes nesta terra, não têm a prosperidade, por exemplo, não têm a saúde, perdem até a saúde por se doarem ao reino de Deus. Não tem vida longa, longevidade, não tem também, muitas vezes, a prole, que era sinal da bênção judaica, Esses 4 elementos da bênção judaica, às vezes, o justo da nova aliança, o fiel, não tem, porque são coisas da linha material. A vida material não é a meta, é a vida do reino da glória, que virá com abundância e infinitude a vida eterna. Não há a bênção da longevidade, não há a bênção da fecundidade, não há a bênção da saúde, nem a bênção da prosperidade, que eram sinais materiais de uma visão ainda limitada de bênção do Antigo Testamento. Agora, São Paulo fala da grande bênção, que é a preparação da graça junto à liberdade humana na vida do homem novo para a vida eterna, a grande coroa daqueles que são fiéis a Deus, a santidade. Fiquem com Deus e Deus os abençoe cada vez mais nesta vida da graça.